Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 20 de março. Hoje daremos destaque ao imposto de renda. Vamos tirar dúvidas de como realizar a declaração. Inclusive, tem o prazo de entrega até o dia 31 de maio. 60 vagas foram disponibilizadas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. As candidaturas devem ser feitas pela internet. O novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer foi inaugurado no último sábado. O espaço fica no centro da capital fluminense. A taxa de desemprego fica estável no trimestre encerrado em janeiro, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e se mantém com a média de 8,4%. E nesta segunda-feira começa o outono, período de chuvas escassas e temperaturas amenas. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 1. Essa será a primeira parcela com um adicional de R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos. O diálogo com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre imposto de renda e evitar pendências com o leão. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Vale ressaltar que hoje, dia 20 de março, completa também um ano da segunda tragédia registrada aqui em Petrópolis, inclusive com vítimas. Fica aqui a nossa solidariedade a todos os petropolitanos que de alguma forma foram impactados também por conta da chuva do dia 20 de março do ano passado. Inclusive um deles, também muito conhecido, Nelson Ricardo, foi meu professor da faculdade. Fica aqui nossa solidariedade com a família, mas com todos os petropolitanos que de alguma forma foram impactados por conta da tragédia. E já que a gente começa falando sobre a tragédia, chuva, o outono de 2023 terá início nesta segunda-feira, às 6h25 da noite. A estação é marcada por temperaturas mais amenas, e neste período as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, especialmente no semiárido nordestino. No outro extremo, o outono também é caracterizado por entradas de massas de ar frio vindas do sul do continente, que provocam a queda da temperatura do ar, principalmente na região do sul e em parte aqui da região sudeste. O início e o fim das estações estão associados aos fenômenos astronômicos chamados solstícios, verão e inverno, e também equinócios, primavera e outono, que são definidos pela posição da Terra em sua órbita em torno do Sol, bem como pela inclinação do eixo de rotação em relação à órbita. Isso a gente estuda em geografia e também em física. No dia 20 de março ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul, época em que a duração do dia é aproximadamente igual à duração da noite, o mesmo que acontece no equinócio da primavera. Com o passar do tempo, os dias vão ficando menores e as noites maiores, até o solstício de inverno, que será no dia 21 de junho, às 11h58 da manhã, pelo horário de Brasília, quando então se encerra o outono e começa o inverno. Já no solstício de verão, o dia tem o seu maior pico de duração em todo o ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o fenômeno Laninha vem perdendo intensidade. As previsões indicam uma transição para a normalidade e posterior formação do El Niño entre o final do outono e o início do inverno. O Laninha tem contribuído para ocorrências de chuvas mais frequentes nas regiões norte e nordeste,
bem como escassez de chuvas nas regiões sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, durante esse verão que se encerra. Ele é um fenômeno climático causado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, que banham o oeste da América do Sul, no Chile, Peru, Equador e também Colômbia. Esse resfriamento ele altera a circulação da atmosférica tropical e impacta nas temperaturas e nas quantidades de chuvas em todo o mundo. Já o El Niño, a fase quente do fenômeno. Mudando de assunto, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira a parcela de março do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS de final 1. Essa vai ser a primeira parcela com um valor adicional de R$ 150 por criança, caso a família tenha, né, essa criança tenha até 6 anos. Vale ressaltar que esse adicional também foi válido, né, e também os R$ 600 só foi possível mediante a PEC da aprovação que foi aprovada no Congresso. Recebem nesta segunda-feira os beneficiários com número de inscrição social NIS final 1. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família. 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Então, para você aí que está nos acompanhando, que recebe benefício, verifique sua conta aí, bem provável o pagamento já foi realizado. Inclusive, neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas também no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o pagamento volta a ser realizado a partir do mês que vem, a partir do mês de abril. O Censo Demográfico 2022 do IBGE não foi respondido por cerca de 9% dos domicílios localizados nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Para tentar solucionar o problema, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma parceria com a Prefeitura da cidade. O Instituto Pereira Passos, órgão de pesquisa da Prefeitura do Rio de Janeiro, está mobilizando os agentes de territórios sociais que já faziam o levantamento de dados nas favelas cariocas e que também são moradores das comunidades para ajudar no censo. É que, além de conhecer as localidades, os agentes do Instituto transitam com mais facilidade por esses territórios, muitas vezes dominados por milícias ou pelo tráfico de drogas. Os agentes recebem um treinamento do IBGE e já estão buscando os moradores que não estavam em casa quando o recenseador fez a visita e também aqueles que se recusaram a responder o questionário. Então, se você aí que está nos acompanhando conhece alguém que não respondeu o censo, não deixe de ligar também para o IBGE. A gente sabe que essa coleta de dados já foi finalizada, no entanto, ainda há alguns pontos em que o IBGE pode mandar os recenseadores mais uma vez para confirmar as informações. Então fique atento. O censo demográfico é uma importante ferramenta para mostrar o cenário do país e, obviamente, para a aplicação de políticas públicas para todas as regiões. Vamos falar sobre emprego, porque a taxa de desocupação do trimestre móvel de novembro de 2022 a janeiro de 2023 ficou estável frente ao trimestre de agosto a outubro do ano passado, que registrou 8,4%.
Já comparado ao ano anterior, a queda é de 2,9%, cenário otimista, viu? Para falar sobre os dados, a coordenadora Adriana Berengui fala a respeito. O trimestre móvel encerrado agora em janeiro de 2023 aponta para uma estabilidade da taxa de desocupação que ficou estimada em 8,4%, o que significa aproximadamente 9 milhões de pessoas procurando trabalho. Esse resultado de início de ano ainda tem a influência, dos últimos meses de 2022, quando se notou realmente uma redução da procura por trabalho, e no início de cada ano esse movimento pode ser transmitido do ano anterior, o que em parte acontece agora com a estabilidade dessa taxa de desocupação. Pelo lado do contingente de pessoas trabalhando, a gente já percebe também um movimento de retração, Aí sim, uma queda significativa da população ocupada, o que é um movimento característico de início de cada ano, que se consolida com o fechamento do primeiro trimestre de 2023. Então, os resultados referentes a esse trimestre móvel encerrado de janeiro mostram esse momento de transição do fim de 2022, com queda da desocupação, e nessa entrada de 2023 com a estabilidade da taxa de desocupação. Tá aí, mas a gente sabe que, apesar disso, a gente ainda acompanha algumas pessoas aí com dificuldade para acessar o mercado de trabalho. E claro que, apesar da mão de obra ter ampliado aí, ter diminuído a taxa de desemprego no país, a gente sabe que a informalidade tem aumentado e também o poder de compra, inclusive a gente conversou aqui com a ONG Oxfam Brasil, que apontou justamente isso. Apesar da queda da taxa de desemprego, a gente vê uma alta no número da informalidade e também vê o poder de compra diminuindo, ou seja, os salários oferecidos são menores, têm se tornado cada vez menores. Então, a gente acompanha esse cenário de alguma forma com preocupação, com otimismo ao mesmo tempo. Sempre importante analisar caso a caso, mas é importante também se capacitar para ter acesso a essas oportunidades. As novas instalações do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no centro, foram inauguradas no último sábado pelo governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, e também pelo secretário de Estado de Saúde, o Dr. Luizinho, e pelo diretor da unidade Paulo Niemeyer. É a única unidade pública especializada em neurocirurgia do país, e o Instituto passou agora por intervenções e que ampliaram e modernizaram o espaço. A obra inclui uma nova UTI pediátrica, enfermarias, ginásio de reabilitação com uma casa funcional, brinquedoteca, além de equipamento de ponta no atendimento de neurocirurgia. Após as mudanças, foram abertos 49 leitos de enfermaria, sendo 39 para adultos e 10 pediátricos, e mais 10 leitos de centro de tratamento intensivo infantil. São 3 neonatais e 7 pediátricos. Eles somam aos 44 leitos de UTI adulto já existentes no espaço. O novo edifício de 6 andares foi interligado ao antigo prédio. Inclusive, o governador Cláudio Castro, durante essa inauguração, falou com a imprensa e a gente acompanha um trecho da fala dele nesse momento. É o centro mais moderno do Brasil e da América Latina, com certeza. A equipe do Dr. Paulo tem feito um trabalho fantástico aqui, não só de cirurgia, mas também de câncer, de pesquisa. É padrão internacional, hospital realmente moderníssimo, belíssimo. Tem também uma área muito importante de fisioterapia, de ressocialização. Então é um hospital completo, é um hospital de porta fechada, mas que vem diminuir uma demanda grande do Estado e com certeza trazer mais saúde e mais perspectiva e possibilidade de vida. Inclusive, a gente acompanhando essas imagens é importante, A gente inclusive noticiou aqui no Correio Petropolitano Debate a questão do hospital de Saquarema
e agora mais uma ampliação na saúde aí do Estado em relação aos atendimentos à população. Sempre muito importante os investimentos, né, para a saúde, porque a gente sabe o quanto às vezes é difícil você ser atendido, procurar um especialista em algum tema ou até realizar as cirurgias. Durante o período de pandemia, por exemplo, foi algo crítico. Cirurgias eletivas era algo completamente inacessível para a população. A gente sabe que o cenário era muito grave, óbvio, mas as pessoas precisavam das suas cirurgias e foram adiadas ou pela falta de médico, pela falta de equipamento, pela falta de medicamento. Então é sempre bom a gente acompanhar e noticiar uma informação como essa de investimento na saúde, de atendimento para a população fluminense e que assim continuem, né, que os investimentos possam ser realizados, mas que as unidades possam funcionar de maneira plena, com profissionais capacitados, né, com os medicamentos necessários. Não adianta só inaugurar também, é importante manter que todos os dias haja um atendimento adequado à população e, se possível, que seja também ampliado para outras regiões. A gente comentou aqui sobre o de Saquarema, que também é um hospital universitário, um hospital de uma unidade de estudos, né, de pesquisas, então também auxilia aí até mesmo para novas doenças, enfim. A gente acompanhar esse cenário é muito bacana, que assim a gente continue vendo, não só na saúde, mas em outros temas também completamente importantes, como educação, a segurança, a tecnologia hoje também é uma grande realidade, a acessibilidade para as pessoas, enfim, dentre outros tantos temas que a gente debate aqui, inclusive. Já que a gente falou há pouco tempo sobre a questão da taxa de desemprego, vamos falar sobre oportunidade, inclusive capacitação. A Estácio de Petrópolis está com cursos gratuitos voltados à diversidade. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Edux e prevê 5 temporadas separadas por temas, com 8 episódios cada uma, levando em debates sobre machismo, racismo, LGBTQIAP+, etarismo e capacitismo. As inscrições para a primeira temporada, chamada de Estrelas da Revolução, foram abertas no dia 8 de março e os episódios vão começar hoje, dia 20. Para celebrar o mês das mulheres, o primeiro tema é muito relevante, o machismo estrutural, e que vai contar com um debate sobre gênero e as relações sociais. Mais informações e as inscrições, que inclusive são gratuitas, a gente coloca daqui a pouco para você o link que vai aparecer na tela. Não deixe de participar, de se capacitar, de estar aí atento ao que está acontecendo, e é gratuito, então melhor ainda. É uma ótima oportunidade para você ampliar o seu leque aí, a sua bagagem, né, de conhecimento cultural, enfim. Não deixe de estar presente ou participe também pela internet, inscrições gratuitas. Logo quando estiver disponível, a gente coloca o link aqui para você e eu retomo essa informação aqui no Correio Petropolitano Debate. Mas ainda falando sobre oportunidade, 60 vagas foram liberadas e disponibilizadas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. As candidaturas devem ser feitas pela internet no site da Prefeitura. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 60 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, até a próxima sexta-feira, dia 24 de março. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então é isso aí, ó. As empresas, inclusive, também podem colocar as suas vagas no site da Prefeitura. Basta acessar www.petropolis.rj.gov.br e adicionar as suas vagas. As oportunidades são para diversos segmentos, para homens e mulheres, para jovens. Às vezes há oportunidade para estágio ou jovem aprendiz,
Isso porque a gente lembra mais uma vez, as vagas são atualizadas semanalmente, então vai variar de acordo com a disponibilidade de vagas que são ofertadas. Então não deixe de manter o seu currículo em dia, seu cadastro em dia, para você ter acesso a essas oportunidades. As oportunidades para 22 a 45 anos, 20 a 50 anos, variam de acordo com a vaga. Você consegue, inclusive, ter toda a descrição, os pré-requisitos, lá no site da Prefeitura de Petrópolis, ok? A gente falou então aqui sobre a questão da capacitação. A gente vai colocar então para você o link da inscrição dos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pela Estácio, que começa hoje, segunda-feira. O link está aqui embaixo, ó. Inscrição gratuita, curso gratuito, não deixe de participar. A gente falou sobre emprego, agora a gente falou sobre capacitação. E a capacitação é fundamental para você sair com o pé direito nas oportunidades e nos processos seletivos, ok? Tá aí na tela para você, não deixe de se inscrever. Vamos falar agora sobre 3 Rios, porque as inscrições estão abertas para o pré-vestibular CCERJ. O programa tem o objetivo de preparar jovens de baixa renda para o vestibular, oferecendo aulas preparatórias de alta qualidade, tanto online quanto presencial, viu? E todo o material didático está sendo fornecido de maneira gratuita pelo programa. Os participantes do pré-vestibular social devem se comprometer a comparecer a todas as aulas e, lógico, se dedicar aos estudos durante o período de preparação para o vestibular. Vai aparecer na tela, inclusive, para você, a imagem também que contém o site. Está ali embaixo para você, ó. As inscrições foram disponibilizadas. A gente sabe que tem Enem no fim do ano, então você que quer uma bolsa para o ensino superior, seja ela em uma universidade privada, seja ela em universidade pública, né, federal, estadual, é uma ótima alternativa para você que não consegue pagar um cursinho. É uma ótima opção. Pré-vestibular, você faz ali as suas inscrições, coloca os documentos, lá no site tem todo o passo a passo. E lógico, não falte às aulas, né? Até porque seria injusto com uma pessoa que quer realmente estudar, que está comprometida, que busca ali, por meio da educação, uma vaga melhor, um emprego melhor, ou atuar naquela área que gosta, que sempre gostou tanto. Não deixe, então, essa oportunidade de lado. Faça a sua inscrição, é de maneira gratuita, assim como os conteúdos. Você pode participar tanto presencialmente, quanto de maneira online, né, de uma forma digital. E vai ser um grande suporte para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como a gente tanto conhece, que é realizado todo ano, geralmente em dezembro ou novembro, depende do INEP. Ainda sobre 3 Rios, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, começou nesta segunda-feira a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente para gestantes e puérperas. O imunizante bivalente aumenta a proteção contra as cepas já identificadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron. Para receber a dose bivalente, é preciso ter concluído pelo menos o esquema primário, ou seja, que tenha 2 doses da vacina comum, digamos assim, as monovalentes. Além disso, também é preciso respeitar o intervalo mínimo de 4 meses da última dose da vacina contra a Covid-19 recebida. A ampliação do grupo a ser vacinado segue o calendário indicado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, conforme esclarece a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. A vacinação acontece no setor de imunização do Posto de Saúde Central, localizado na Rua da Maçonaria, às segundas, quartas e sexta-feira, entre 8 da manhã e 3 horas da tarde. Para a vacinação é imprescindível a apresentação de documento de identidade com foto e o CPF, além do cartão de vacinas. A pessoa que for se vacinar também não pode ter tido Covid-19, né? Não pode ter se infectado com a Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. Já para as gestantes não há exigências de exames para a comprovação da gravidez. Basta que a mulher afirme a situação gestacional para ser imunizada. Já as puérperas devem apresentar um documento que comprove o puerpério, como certidão de nascimento, cartão da gestante ou documento do hospital,
onde ocorreu o parto. Não deixe também de se imunizar contra a Covid-19. É importante só ressaltar que as vacinas monovalentes também são eficazes contra a Covid-19, assim como a vacina bivalente. Então não tenha preocupação nesse ponto. Você pode se imunizar com ambas as vacinas, sempre respeitando o prazo, e caso você tenha sido contaminado com a Covid-19 nos últimos 30 dias, você já pode. Caso esse intervalo seja menor que 30 dias, você precisa aguardar o período adequado para você poder se imunizar. Inclusive, já ainda abordando esse tema, em Paraíba do Sul também foi iniciada a imunização bivalente para gestantes e puérperas. A gente vai colocar na tela para você a imagem mostrando aí, que a vacina já está disponível a partir de hoje. Começou às 8 horas da manhã e segue até às 6 horas da noite no Centro Materno e Infantil. Já nas quintas e sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, na Casa da Mulher. Pacientes devem fazer o seu agendamento no dia da imunização. Então, de segunda a sexta, no Centro Materno e Infantil, quintas e sexta, de 8 a meio-dia, na Casa da Mulher, 2 opções para você receber a vacina contra a Covid-19. Para a gente, inclusive, também finalizar em Nova Friburgo, a imunização também começou nessa segunda-feira, está na tela para você. Ali, as UBSs de Olaria, Suspiro, Conselheiro Paulino, Cordoeira e também de São Geraldo, com atendimentos de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4h30 da tarde. São necessários alguns documentos, está na parte superior da direita da sua tela, que incluem, por exemplo, ali o CPF, o cartão do SUS. Além disso, é necessário levar a caderneta também de vacinação e um documento que comprove ali se você for imunossuprimido, enfim. Não deixe de se imunizar. Para as pessoas acima dos 60 anos e a partir dos 12 anos gestantes e puérperas, aí está liberada então a imunização com a vacina bivalente em Nova Friburgo. Antes da gente fazer o intervalo, lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas, em nosso Facebook, em nosso YouTube, TVC Correio da Manhã, é o mesmo nome que você vai utilizar nas duas redes, e também nosso Instagram. Você pode nos seguir tanto no Correio Petropolitano, como também no Correio da Manhã. Ambos vão ter materiais voltados aqui da nossa emissora. No Correio Petropolitano você fica com foco sobre o noticiário da cidade e também aqui da nossa área de cobertura. Já na da TV Correio da Manhã você confere toda a nossa programação aqui da TVC. Vale ressaltar nosso jornal impresso nas bancas, sempre levando para você muita informação com qualidade sobre todo o estado e também sobre Petrópolis. Além disso, muito obrigado para você que nos acompanha em Três Rios, em Teresópolis, em Patidalferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Vocês também são convidados a participar aqui com a gente, viu? Mande seu comentário, mande a sua denúncia para cá, para as nossas redes sociais, a gente lê aqui ao vivo também, viu? Após o intervalo, a gente vai fazer uma entrevista que é extremamente importante para falar sobre o imposto de renda. A declaração já pode ser enviada para a Receita Federal. Na verdade, esse prazo começou no último dia 15 e segue até o dia 31 de maio. Vamos esclarecer então aqui, tirar as dúvidas, quem tem que declarar, quem não tem que declarar, quais são os processos, quais são os documentos. Tudo isso daqui a pouco, após o intervalo, que é rápido, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro
diversão o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e como a gente tem aqui o compromisso de trazer prestação de serviço para você, hoje vamos conversar ao vivo aqui no nosso estúdio com Luciano Cerqueira, ele que é contador e vai explicar para a gente, detalhe por detalhe, as questões relacionadas ao imposto de renda, que inclusive começou no último dia 15 de março e se estende até o dia 31 de maio. Luciano, olá para você, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Esse que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Bom dia, Richard. Não tem jeito, né? A época de todo mundo prestar as contas aí com o Leão, e a gente está aqui para ajudar nessas dúvidas aí. Perfeito. Bom, a primeira pergunta que eu faço então é a seguinte: o imposto de renda hoje, quem tem que declarar, quem não tem que declarar? Porque teve uma alteração, inclusive, do Ministério da Fazenda que interfere diretamente no imposto de renda para esse ano, né? Na verdade, Richard, o que acontece? É sempre importante a gente busca, e eu falo assim, fonte, cara. Então, se tiver alguma dúvida, no site da Receita tem um local específico lá, Imposto de Renda 2023, ele traz ali uma série de observações que são pertinentes. Tivemos sim mudanças, mas essas mudanças só vão ser aplicadas para o próximo ano. Para o próximo ano. Para o próximo ano. Já estão valendo agora, a gente vai aplicar, vamos dizer, no dia a dia, né? No cálculo do imposto de renda, mas para fins de ajuste, né? Porque o que a gente está agora preparando aí no imposto de renda são os ajustes, né? Relativo a 2022. Então essas mudanças elas só vão ser aplicadas para 2024. Perfeito. Tá? Agora, como que funciona para uma pessoa declarar? Como que ela sabe se ela tem que ou não declarar o imposto de renda? Richard, quem trabalha com isso já está de cabeça, né? Já sabe, é 28.659,70, já está ali com isso. Então, muitas das vezes, né, o ideal, lógico, sempre importante consultar um contador ou o próprio site da Receita traz lá. Alguns itens, né, são, primeiro, se ele superou, né, esses 28 mil e eu coloco 600, né, para arredondar, sim, de rendimentos. Se a isso pessoa, anual, né? Bom isso ressaltar, ano, né? Bom, isso ano, tá? Ele tem que somar ali os rendimentos. Se ultrapassou, a pessoa é obrigada. Quem tem patrimônio declarado, né, acima de 300 mil, quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil. Então isso está especificado direitinho lá no site da Receita. É bom dar uma olhadinha, né, porque às vezes a gente confunde. E importante, né, quem é obrigado e não faz a declaração,
Normalmente, hoje está bem rápido a receita, né? Tem o CPF pendente de regularização. E aí você fica preso com uma série de banco, né? Quem vai para um concurso, tem um monte de consequências aí. Então é bom ficar atento. Perfeito. Ainda nisso, uma pessoa, por exemplo, que mesmo ela não atinja os R$ 28.600 por ano, se, por exemplo, ela compra um carro, ela tem que fazer essa declaração? Qual é a orientação para uma pessoa, por exemplo, que compra algum bem? Richard, essa dúvida é comum, né? Porque a pessoa às vezes não atinge o rendimento, mas ao longo dos anos ela vai, né, fazendo a sua poupança ali ou juntando. Então, assim, só pelo fato dela ter adquirido um bem, se ele não ultrapassar ali os R$300 mil, então normalmente você comprou um carro, né, dentro da normalidade, você não vai ser obrigado a fazer a tua declaração, tá? Então, isso é comum, as pessoas falam, poxa, patrimônio. Então, na verdade, é a renda. A pessoa tem que justificar o rendimento, ter o dinheiro para comprar aquele bem. Tá? Mas o simples fato de ter comprado o veículo, né, por exemplo, não vai fazer com que ele seja obrigado, não. Tá? Perfeito. E em relação ainda ao imposto de renda, só para quem está em casa não ter dúvida, é em relação ao valor bruto ou ao valor líquido que ela recebe? Normalmente a gente vai pegar o valor bruto. E aí isso é importante também, você tocou num ponto que às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu acho que eu recebi, tem um documento que as empresas fornecem, que é o chamado informe de rendimentos. Então, assim, os contadores, né, ou quem faz a declaração, o ideal é trabalhar sempre com esse documento, porque ali vai ter o rendimento bruto, o desconto de INSS, o que foi retido, então, assim, as informações, né, o próprio banco, né, o documento que a gente fala, o que eu preciso do banco? É o informe de rendimentos, é o documento padrão para a gente trabalhar. Existe algum outro tipo de documento que seria relevante no momento de realizar a declaração? Seria sim, tem sim, Richard. Na verdade, eu até faço, né, no escritório e mando para os clientes lá como se fosse uma lista, né? Porque aí vai depender da característica de cada declaração, de cada contribuinte. Lógico, o mais importante é o informe de rendimentos. Mas, por exemplo, se você adquirir um carro, adquirir um imóvel, então você tem que ter os documentos do carro, a escritura de compra e venda, né? Então, e por aí vai. Essas informações a gente pode ter aí. Quem faz, às vezes tem alguns contribuintes, né, que usam o carnê-leão, né, normalmente profissionais liberais, e aí esse cara tem que ter isso escriturado, tem que ter um monte de documentos para poder comprovar. Então, lógico, vai da característica de cada contribuinte, tá? Agora, você tocou num ponto interessante, a gente falou aqui sobre os profissionais autônomos. Esses profissionais, existe alguma regra diferenciada ou o valor é o mesmo, justamente por não terem carteira assinada, digamos assim, e acredito que deva ser um cuidado a mais para essas pessoas na hora de comprovar, né? Isso, Richard. Na verdade, o que acaba acontecendo, né, a gente fica sempre, o informe de rendimentos e tal, e a pessoa às vezes fica, mas poxa, eu não tenho informe, eu não tenho carteira anotada, eu trabalho por conta, né, essa característica do autônomo. Então, assim, é importante a gente salientar que as obrigatoriedades são as mesmas, tá? O que muda é o controle. O autônomo, talvez, ele vai ter que, se tiver, né, as despesas, ele tem um livro caixa, e tomar cuidado no sentido de, às vezes as pessoas não declaram ou esquecem, e a gente hoje tem toda a nossa movimentação, tá aí acompanhada de perto pela Receita, né, com as informações que bancos e todas as empresas prestam aí para a Receita Federal. Tá? Até mesmo pela tecnologia, né? Hoje fica tudo ali registrado, principalmente para quem usa, por exemplo, o Pix, que entrou muito até na fama, né? Então é sempre muito importante você ficar atento aos prazos em relação ao imposto de renda. E uma outra dúvida que me surge, e para aquela pessoa que hoje é microempreendedor? Como que funciona para essa pessoa, para ela declarar o imposto de renda? Ela declara pela pessoa física, pela pessoa jurídica, tem que declarar pelos dois? Como que funciona esse processo? Perfeito, Richard. De dúvida comum também, cara. E a gente fala sempre assim, né? Os MEIs, né? Como a gente está acostumado, né? O microempreendedor individual, primeiro ele tem que fazer uma declaração do CNPJ, tá? Essa declaração é anual, ela vai até 31 de maio
também hoje está coincidindo aí, né? Eu acho até que, eu não lembro agora se pulou para junho ou não, mas assim, sempre foi até maio. Então, essa é uma declaração do MEI. Ele vai fazer as informações do CNPJ e, se ele ultrapassar ou se ele atingir também os limites de obrigação ali, rendimento, patrimônio, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física também, tá? São declarações distintas, tá, Rich? Isso é bom ficar registrado, porque o pessoal diz assim, não, já apresentei a minha declaração, e aí depois está lá com o CPF suspenso e não sabe por quê, cara. Então são duas declarações, digamos assim, uma do CNPJ e normalmente o imposto de renda. Perfeito, isso mesmo. Então você que está em casa aí, que é microempreendedor individual, tem o seu negócio, não deixe também de fazer a sua declaração. As consequências para quem, por exemplo, não faz essa declaração do CNPJ, pode ter também algum tipo de problema? Penalidade, cara. Em ambos os casos, né? O imposto de renda da pessoa física, se você não apresentar, tem uma multa, R$ 162,01, mas a declaração do MEI também tem multa, né? Lembrando que a gente tem que fazer o pagamento mensal, né, da contribuição, e se você não paga, você tem lá uma multa, salvo engano, ali de R$ 50 por deixar de apresentar a declaração. Então, é só ficar atento, ela é bem didática, é bem tranquilo, né, e para poder não deixar de fazer, o pessoal não esquecer de fazer. Agora, depois que passou o prazo, não entreguei, qual é a orientação que é passada para o consumidor ou para o microempreendedor que ainda precisa declarar? Ô Richard, o que tem acontecido, né? Eu até estava comentando isso um pouco antes aqui, né? A Receita hoje tem um controle muito grande, né, no sentido de quem é obrigado a fazer a declaração, quem não é. Então, eles normalmente colocam o CPF como pendente de regularização. Então, o primeiro indício é você deixou de declarar. Então, a grande questão é, deixou de declarar, esqueceu, perdeu o prazo, né? Ou, poxa, não achei que eu não fosse obrigado, faça a declaração. Vai ter a penalidade, mas assim, você regulariza a informação junto à Receita. E aí o CPF volta a estar regular, principalmente no caso do pessoa física, né? Sim. Mas... a gente sabe que hoje em dia, né, a declaração, como você até bem comentou, está mais didática, mais simples de ser realizada, mas, na sua opinião, por que hoje em dia os brasileiros ainda têm tanta dificuldade em relação ao imposto de renda? Eu estava falando, ela falou assim, eu gosto do imposto de renda, né? Eu gosto de falar, ela falou assim, não é, você é a primeira pessoa, né? Todo mundo... eu acho que a gente acaba tendo uma questão cultural, né? De não ter, a gente vê o fisco naturalmente, pela questão de carga tributária, a gente acaba enxergando, né, a Receita, o fisco como um inimigo, a pessoa... E, na verdade, acho que não deveria ser assim. Deveria ser um ajuste, uma prestação de contas, como tem que ser feita, e aí a gente encarar com mais naturalidade. A gente fica um pouco receoso e não tem nada de mistério, nada de... Hoje, realmente, as informações, o site da Receita é muito didático, o programa, ele é bem tranquilo, mas assim, é sempre importante ter um profissional para te acompanhar e não perder esse receio aí, porque é só fazer a prestação de contas lá para ficar em dia, cara. E a gente lembra para você, inclusive, para a pessoa ter a restituição, tem que ter emitido e comprovado esse imposto de renda, né? Na declaração de ajuste, Richard, é que vai acontecer essa apuração. Se você pagou a mais, né, ao longo do ano, você agora tem a sua restituição. Inclusive, esse ano tem a questão de ter a restituição por Pix também, cara. Então, a própria Receita está aí utilizando, né, essa ferramenta aí que veio para o nosso dia a dia, né? Então, é exatamente o ajuste. Pagou a mais, agora recebe. Importante ter ali os dados. Não quero Pix, eu não gosto. Você vai informar os dados bancários, né? E a Receita tem um calendário também de pagamento, que, se eu não me engano, ela paga ali em 6 parcelas ao longo do ano, começando em junho e vai ali, né, com as prioridades, né? Os idosos, quem entregou primeiro, né? Então, quem quer a restituição mais rápida... corre lá para poder fazer a sua entrega, porque aí você recebe um pouquinho antes. Mas é sempre importante até a gente colocar aqui, né, Luciano,
justamente a importância de você preencher essa declaração, mesmo que hoje em dia seja um processo mais simples, digamos assim, com extremo cuidado, porque qualquer erro, qualquer número pode fazer uma diferença enorme quando a pessoa entrega essa declaração, né? A gente encontra, às vezes, no nosso dia a dia, né, muitas das vezes posterior a esses prazos, a chamada malha fiscal, né? Daí na verdade, a conferência que a Receita vai fazer. Nessa conferência, se tiver lançamentos equivocados, trocados, às vezes a gente olha e fala, poxa, me equivoquei, e aí caí em malha. Então, assim, é importante sim, eu falo sempre isso, ter o acompanhamento de um profissional, às vezes é legal ter essa análise, né, ter esse olhar um pouco mais técnico, ainda que o programa esteja bem didático, bem tranquilo. E tomar cuidado no preenchimento, porque isso pode te levar à malha fiscal. E aí dá uma dorzinha de cabeça, você tem que ir lá, hoje processo eletrônico, eles facilitam, mas ainda é um pouco burocrático, né? Não tem jeito. Tá? E só para a gente até esclarecer, a malha fiscal é quando a Receita Federal ela vai comprovar esses dados e existe ali irregularidade, seria isso? A gente chama de processamento da declaração. Normalmente você preenche a declaração, você coloca todas as informações que são pertinentes e a Receita vai processar, né? Tecnicamente ela vai fazer o lançamento do teu imposto de renda, ela vai dizer se está ok. E a partir daí, qualquer problema que tenha, qualquer divergência, seja nos rendimentos, no preenchimento, né? Faltou alguma informação, e aí você fica em malha fiscal. Às vezes as pessoas têm esse receio, né, da malha, meu Deus, a malha fiscal é, na verdade, um acerto. É para você corrigir alguma coisa que às vezes você esqueceu ou né, não incluiu ou preencheu errado. Uhum. Aí basicamente é só a pessoa acertar essas informações e enviar uma nova declaração? Ela normalmente faz a gente pode fazer uma retificadora, tá? Lógico que assim, num primeiro momento a gente tem essa possibilidade de acerto. Então é legal também as pessoas apresentarem a sua declaração e acompanharem esse processamento. Porque não processou e olha só, tem pendências, você tem esse tempo de corrigir. Se você apresenta e depois não visita mais, né, não acompanha, aí sim, você pode receber uma carta da Receita, aí você vai estar em malha fiscal, vamos dizer assim, verdadeiramente, e aí é mais complicado, aí você já começa a ter penalidades, então é importante acompanhar esse processamento, Richard. Em relação justamente a esse processamento, eu pergunto o seguinte, eu sei que não é o ideal, mas o que seria pior? Entrar na malha fiscal ou não declarar? Olha, às vezes depende muito da situação do contribuinte. Às vezes acontece dele não ter o documento ou, né, não... Então, se a gente não declara, a gente fala assim, você já vai ser passível de multa. Você já vai pagar ali os R$162, isso 162 é a multa mínima. Porque se você tiver imposto a pagar, a multa é calculada sobre o valor do imposto. Então, assim, esse valor pode aumentar. Então, eu sempre costumo dizer, olha, faz a declaração, e aí a gente fala em malha, né, mas esse período de acerto de pendências vamos dizer, uma malha mais branda, né? O contribuinte pode ir lá, pode retificar. Então, assim, o ideal é que, assim, eu não gosto de deixar de apresentar. Apresenta com o que você tem, mesmo com informações faltantes, né? E depois você retifica, você conserta ali o que tiver que ser consertado. Agora, sobre essa questão, a gente está falando justamente aqui sobre, às vezes, a restituição, pagou a mais. De alguma forma, se essa pessoa pagar a menos, como que é o processo para que ela acerte essas contas? É o lado contrário da moeda, né, Richard? Quando a gente está fazendo a prestação de contas aí, relativa ao imposto de renda de 2022. Então, assim, se eu paguei no ano de 2022 um valor maior, eu vou ter restituição. Tudo bem, tranquilo. Entretanto, se o pagamento, né, na apuração, no ajuste que a gente vai fazer, foi a menor, a pessoa tem agora que fazer o recolhimento do imposto de renda. Então você tem hoje possibilidade de colocar esse valor em débito automático, você faz ali o parcelamento que a Receita permite em até 8 parcelas. Então, assim, isso também está lá na declaração, a própria declaração já te direciona isso lá. Agora, uma outra importante orientação é não deixar para a última hora, né?
o brasileiro tem essa característica, né, Richard? Todo mundo vai falar, poxa, depois eu faço, depois eu vejo. Você já bem colocou no início, né, da nossa entrevista que o prazo esse ano foi um pouquinho estendido aí para 31 de maio. E assim, a ideia não deixem realmente para o finalzinho. Naturalmente, né, os profissionais de contabilidade já vão estar mais atarefados e às vezes alguma dúvida ou alguma questão a ser pesquisada, a gente vai ter menos tempo para fazer essa pesquisa. Então, assim, o ideal é que a gente se planeje, pega ali um período, não toma tanto tempo assim não, e faça a declaração com antecedência. Uhum. É sempre importante a gente ressaltar isso, justamente até porque se você, por exemplo, precisa de algum documento, aí às vezes o documento some, aí fica aquela correria, aquela coisa, ou o aplicativo do banco não abre, não funciona, você não consegue emitir aquele documento que você precisa, ou justamente o extrato do banco, enfim. A gente sabe que sempre há problemas e é sempre importante, então, fazer com antecedência, com calma, até porque é um documento, como o próprio Luciano já comentou aqui, importante, que se você tiver um erro ali na declaração, isso pode gerar problemas para você, ter a questão do CPF bloqueado, enfim, multa. Então é sempre fazer com cautela, justamente por isso. É um documento importante, mexe com o bolso, a gente sabe muito bem disso. Então tem que fazer com calma, com o apoio de um profissional, para você evitar maiores problemas futuros. Luciano, a gente está basicamente aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Pergunto, faltou talvez alguma informação importante, uma orientação que você queira passar para quem está nos acompanhando justamente sobre o imposto de renda? Ô Richard, esse nosso bate-papo, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite aqui, de estar aqui com vocês. É sempre uma recepção muito afetuosa, muito calorosa aqui, e é uma satisfação estar aqui. A gente que agradece. Principalmente levando, né, um pouquinho de informação para a nossa população aí, para que a gente fique atento. Para falar de imposto de renda, acho que nós ficaríamos aqui até logo mais, né? Tudo é importante, né? Mas assim, acho que a gente já bem colocou, atenção ao prazo, não deixem para a última hora, reúnam os documentos, né, que são pertinentes. É importante a gente ter os documentos de despesas médicas, principalmente, quem tem deduções de pensão, que guardem esses comprovantes. Isso é importante também, porque se precisarem ser apresentados para a Receita, você tem que estar com eles em mãos, né? Então, acho que isso é importante. E assim, não fiquem com medo do leão, não. Façam a prestação de contas com antecedência, com tranquilidade, que tudo fica certinho lá, vai dar certo. É isso aí. Então, passa sempre com calma e, lógico, não deixa para a última hora. Luciano, obrigado pela presença e por tirar imensas dúvidas de pessoas aqui, porque a gente, como comentou, apesar de ser um pouco mais simples hoje em dia, ainda é um trabalhinho ali para quem está nos acompanhando, principalmente para quem não está acostumado com essa questão. Richard, eu que agradeço e estou à disposição de vocês se precisarem aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Luciano. Para você que está nos acompanhando, ficou aqui as orientações, viu? Qualquer coisa, procura o Luciano, inclusive, para você realizar aí a sua declaração do imposto de renda. Se você é microempreendedor individual, procura também. Faça ali o passo a passo, já está acostumado com o trabalho, e para você não ter problemas futuros em relação ao imposto de renda, às declarações, para não cair na malha fiscal, nem outros tipos de problemas com a Receita Federal, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano em Debate de hoje, sempre trazendo, claro, para você, prestação de serviço, aquilo que é importante para a população, inclusive o imposto de renda. A gente se encontra amanhã, 13h, e eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.